Olá, bom dia, excelente segunda-feira para você. Tudo bem? Tudo bem por aí? Como vocês estão? Como pode melhorar ainda mais? Começar nossa semana, não é? Trazendo para todas as nossas células. Bom dia, facilidade, alegria e glória, né? Então tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Bom dia! Olá, bom dia! Bom dia! Como que a gente pode, né? Se divertir mais ainda nessa hora do treino. Começar uma segunda-feira, né? Com boas vibrações, com pensamentos, né? De elevação, para que a gente possa criar mais. Muito mais, né? Que seja uma semana aí grandiosa. Começamos um novo mês. Bom dia, Dani. Tudo bom, querida? E lembre-se, né? Tem uma pergunta ótima que a gente pode fazer quando começa a semana, quando começa um novo mês, né? Um novo dia. Como eu posso me sobrecriar hoje? Então, como o mês de maio pode sobrecriar o mês de abril, né? Como essa semana pode sobrecriar a semana passada. Né? Sempre faça essa perguntinha, né? Porque sempre a gente está nessa sobrecriação, sempre a gente está querendo mais, trazendo mais possibilidades, mais facilidade, mais alegria, né? Então, como nós podemos nos sobrecriar hoje? E para começar a semana, me veio uma energia muito forte mesmo de falar, né, com vocês e trazer para esse treino, né, já que o objetivo é que a gente olhe para algo aqui e que a gente possa, né, começar a treinar e pensar de uma forma diferente, mas trazer a energia de como que eu posso falar não com mais facilidade, tá? Então, como que a gente pode fazer isso com mais facilidade mesmo, né? Como que a gente pode treinar esse não? Bom dia, Bel! Que honra, amada! Hoje eu e a Bel, a gente vai fazer um curso à noite juntos, que eu acabei de descobrir que você tá na turma, amada. A gente vai fazer um curso com o Dr. Diogo Lara, como pode melhorar? Minha semana já tá começando a 1000, tô amando já. Que delícia, né? Então, como que a gente pode falar não com facilidade? Olha só, que treino básico, né? Essa questão do não, ela pega para muita gente. Para mim, também foi algo que eu tive que aprender, de verdade, assim. Porque caiu da cama. Pois é, foi uma energia que te chamou, amada. Bom dia, bom dia. Então, assim, como que a gente pode falar esse não com mais facilidade, né? Por que a gente tem uma dificuldade em falar não para as pessoas ou para as coisas, né? Falar não para situações, tá? Porque a gente tem um medo, né? O medo de desagradar, o medo de ser rejeitada, o medo de perder algo. Então, por exemplo, de perder uma amizade, se eu falar um não para a pessoa, de perder um emprego, vai que a pessoa me manda embora porque eu recusei alguma coisa, porque eu falei não, né? Medo, né, de perder algo que foi conquistado. Então, esse medo, ele vai prendendo a gente, né, numa situação em que a gente passa a ficar sobrecarregado porque a gente não sabe colocar o nosso próprio limite. Então, percebam, quando a gente está nessa energia, né, o que é essa questão do não? Eu não vou falar não. Eu não sei como dizer não. Na verdade, não é que a gente não sabe, a gente não escolhe dizer esse não, né? A gente não está querendo verbalizar aquilo e nisso a gente vai ficando sobrecarregado. Então, no meu caso, por exemplo, bom dia, bom dia. No meu caso, o que pegava muito era a questão profissional, né? Porque eu não sabia dizer esse não profissionalmente mesmo. Tudo, né, a Cíntia faz. Então as pessoas pediam, né? Eu sou muito rapidinha para fazer as coisas, fazia sempre tudo para ontem, né? Tal, não sei o que, multitarefas, faço uma coisa aqui, faço outra lá, papapá. E aí as pessoas, elas vão pedindo mais. E eu não sabia colocar um limite nisso. Aí eu comecei a perder, né, noites de sono para dar conta de fazer a quantidade de trabalho que me era solicitada, finais de semana, eu com os meninos super pequenos, né? Então, assim, isso foi tomando uma proporção,
né, sem tamanho, porque eu não sabia colocar esse limite. E eu lembro até que na época, né, eu já fazia terapia, tinha uma querida que me acompanhava, que hoje, né, super colega de trabalho mesmo. E aí ela falou, Cíntia, você tem que treinar esse não. É algo assim urgente, você vai ter que colocar esse não aí em prática. E como é que a gente faz para treinar esse não, né? Comece pelas pequenas coisas, por aquilo que está realmente ao teu alcance diário, né? Então assim, que vai ser mais fácil para você começar. Na minha situação, na época, quando eu comecei a fazer esse treino, foi em relação às questões profissionais, né? Então, de eu dizer assim, olha, nesse momento eu não posso fazer isso para você, mas se você puder esperar, se eu puder te entregar isso daqui 3 dias, eu consigo. Aí a pessoa, tudo bem. Aí eu falei, ué, sabe quando você toma um susto? Porque você tá tão ali, né? Você nunca parou para dizer esse não, para colocar um limite, que quando você coloca e a outra pessoa fala, tudo bem. Tipo assim, normal. Aquilo, né, não aconteceu nada de pior, eu não perdi meu emprego, né, não perdi as amizades, não perdi o meu contato profissional, nem nada disso, ficou tudo bem. Aí eu falei, gente, não é assim tão difícil como eu imaginava. E aí eu comecei a fazer, né, pequenas alterações e fui ampliando, né, esse não para várias coisas e colocando realmente um limite. Hoje eu posso realmente assim olhar para mim e estar muito satisfeita, né, com as coisas, da maneira como eu fui conduzindo. Então, o que esse não ele foi representando? Eu não coloco algo a mais do que aquilo que eu posso fazer no momento, de verdade. Se você me pedir alguma coisa, né, mesmo que seja para ontem, porque todo mundo tem pressa, eu vou ver se é possível, porque se não for, você vai ouvir eu falando exatamente isso. Falei, olha, para agora não consigo, posso fazer isso para você, posso, né, ser essa contribuição para daqui, né, 2 semanas, 1 mês, 1 dia, eu faço para você futuramente, agora não dá, ou ainda, isso não é, né, da minha alçada, isso eu não vou ter tempo, isso eu não escolho fazer, então você pode procurar um outro profissional, então, enfim, é muito leve, mas passa a ser leve quando a gente está fortalecido na gente. Quando essas raízes realmente estão muito profundas, quando você está no seu estado realmente de autoconfiança, tá? E de uma autoestima muito solidificada, em que você não tem medo de perder as coisas da sua vida, né? Porque se você fica pautado pelo medo da perda, pelo medo da falta, pelo medo da escassez, você vai se sobrecarregar. E aí você está indo contra um fluxo de vida. As coisas começam a dar errado pra gente. Começa tudo a travar, né? Então, você vai percebendo, você fala, não sei o que está acontecendo, né? Mas assim, eu não engato um relacionamento bacana. Eu não sei o que acontece, mas o dinheiro do meu salário dava para tudo, agora não dá para nada mais. E tá faltando grana. Nossa, eu tô ficando doente direto, eu tô tendo direto as minhas crises de enxaqueca, eu fico mal. Então, você vai percebendo que a tua vida, ela não vai fluindo mais. Ela parece que ela vai ficando trava aqui, sabe? Trava lá, dá uma coisa melhor, outra coisa piora. Parece que nunca, né, tudo está aí, né, bom 100%. As coisas começam a travar. Por que vai travando? Porque você está indo contra o teu próprio fluxo. Quem você é de verdade? Do que você realmente gosta? Então, quando a gente começa a fluir pensando na gente em primeiro lugar, sendo realmente protagonista da nossa vida, as coisas fluem, as coisas começam a acontecer. Você para e você fala assim, gente, mas eu não sei o que aconteceu com o dinheiro esse mês, porque assim, eu recebi a mesma coisa, que meu salário é fixo lá, mas esse mês sobrou? Vá. Será que é porque você está se escolhendo? E assim, mas é só isso. Pois é, só isso. Mas a gente não faz, né? Porque a gente não se escolhe. A gente tem sempre um medo de algo. Nessa questão do não, o que pega? Eu tenho então o medo de tudo que está à volta. Eu tenho medo da rejeição do outro. Eu tenho medo de falar um não para um amigo e esse amigo nunca mais olhar na minha cara. Eu perder a amizade. Então eu prefiro me enfiar dentro de um buraco, dentro de uma caixa, ficar torta, me sobrecarregar com trabalho, me sobrecarregar energeticamente, do que virar para uma pessoa que é amigo. Veja, não é uma pessoa desconhecida. É amigo, alguém que te conhece, alguém que gosta de você. E você fala assim, então, não vai dar, viu? Isso aqui não. Olha que interessante isso.
Mas aí a gente não fala. Aliás, muitas vezes a gente tem mais facilidade em colocar um limite, uma situação, um não para desconhecidos do que para conhecidos. Se é família, então ferrou. Ai, vai falar não para a mãe. Você tem 10 irmãos, né? Sua mãe precisa de ajuda em relação à saúde. Então, é uma pessoa que precisa, né, ser conduzida para um médico, para uma fisioterapia, tal. Aquela pessoa que precisa dos cuidados, às vezes em função da idade, de alguma coisa relacionada à saúde. São 10 irmãos, só você que faz, né? Oi, olá, bom dia. Então, só você. Aí você fala assim, não, mas é que ninguém pode fazer, só eu. Então todo mundo pede, você pode ir, você vai. Você já tá na tampa, você já tem um monte de obrigações com a sua casa, com o teu trabalho, com tudo, né? Enfim, mas aí a pessoa vai pedir pra você, porque sabe que você vai fazer, porque você não sabe dizer não. Aí vai você, olha lá, Rô. Pois é. E aí a gente se sobrecarrega, aí a gente é que fica estressado, é que fica mal. Então, como é que você pode, né? Que ferramenta que a gente pode usar nisso? Aprender a falar não realmente é treino e você vai começar com pequenas coisas. Pode ser que seja mais fácil você falar esse não através de mensagem. O WhatsApp, gente, é uma ferramenta que pode ajudar nisso. Porque às vezes eu não tenho a coragem de falar ali, né, tete a tete. Mas eu posso, por exemplo, mandar, olha, nesse momento não dá. Agora não vai ser possível. Posso fazer isso amanhã. Pode ser para depois? Pode ser daqui 2 dias? Você não pode fazer isso agora? Então, assim, a gente começa a colocar um limite. A família vai julgar, os amigos vão julgar? Claro! Sempre, tá? Sempre vai ter um dedo aí te acusando e sempre vai ter alguém que vai ficar falando, não, mas você sempre fez, porque agora que você tá falando não, nossa, você tá mudada, hein? Nossa, não era assim, você já foi melhor, tá? Ah, foda-se, entendeu? Porque se você ficar parado nisso, prestando atenção no que os outros estão fazendo, né, e ali querendo te travar, você não vai conseguir fazer isso. Você vai estar ali igual um cordeirinho ainda, dizendo amém, amém para tudo e não se colocando, né? Você fala, né, você faz tudo para os outros, mas você, né, tem que se ouvir também, né? Olá, Gi, pois é, eu também. Eu já fiz muita terapia para aprender a falar ou não. E aí eu consegui. E gente, juro, a primeira vez foi um negócio muito estranho, porque eu fiquei arquitetando. Eu falei assim, gente, eu vou ter que, né, falar como que vai ser esse meu não, tá? E foi numa questão, né? Oi, querida Lúcia, tudo bom, amada? Foi numa questão profissional, até tenho aqui minhas amigas, né, de faculdade que dão aula junto comigo. Eu lembro que eu tinha meus 2 filhos bem pequenos, eu acho que eles tinham, se não era 4 e 2 anos, era 3 e 1. Assim, aquela fase, né, total. E eu tinha muita atribuição de aula, muita. Sempre tive muita mesmo, mas estava num momento assim que eu tinha aula de manhã e à noite e era muito, e aquilo me sobrecarregava porque, né, professor, a gente leva um monte de coisa para casa, coisa para corrigir, aula para preparar, então finais de semana esquece, e os meninos solicitando muito, porque é uma idade que realmente eles estão ali querendo muito aquilo, né, a mãe, a presença. Então eu comecei a perceber que me faltava paciência, que eu não tinha um tempo de qualidade com eles e que isso foi ficando, né, muito difícil mesmo para mim. E aí começou a atribuição de aula para o próximo semestre. Então começa, que dia que você pode, que dia que você não pode, que matéria que você vai pegar, que matéria, Cíntia, você pode tal coisa, tal. E eu falei, gente, e aí minha terapeuta na minha cabeça, falei, bom, vai ser agora. Eu vou pedir uma manhã, que eu não posso, ou mais de uma, e uma noite pelo menos para mim, né? E aí eu falei isso, né, para os coordenadores, as pessoas que estavam fazendo. E aí teve uma pessoa que me questionou muito assim, por quê? Eu falei, porque eu não quero, eu não posso. Por quê? Eu falei, porque eu tô escolhendo ficar com os meus filhos uma noite. Aí eu ouvi o seguinte, você vai ficar sem aula no próximo semestre, hein? Meio rolou um desafio, assim, você vai ver só. Eu falei, tudo bem. Tem problema não. Você acha que esse tudo bem foi tranquilo? Foi nada? Porque aqui dentro eu tava... O que veio na cabeça? Vou ficar sem salário.
né? Você já vai direto para a vibração da escassez, meu amor, você já mergulha na piscininha de cabeça. Aí aquilo assim, mas eu firme, porque eu estava treinada para falar não, né? Porque eu falava, não quero. Daí de novo, né? Rolou de novo um papo, tem certeza? Porque depois no próximo semestre vai ficar sem essa disciplina. Tudo bem. Não, nesse momento eu não posso, eu estou escolhendo ficar um tempo em casa com as crianças. E você acha que eu fiquei sem aula no outro semestre? Não, né? Claro que não! Porque a gente tem assim, né, tem coisas, né, os professores que podem dar aula, os professores que não podem, enfim, eu não fiquei sem aula. Quando eu percebi aquilo, gente, que nada de ruim aconteceu, não caiu um meteoro na minha cabeça, não aconteceu nada, foi tudo de boa. Eu só foi 2 vezes o papo, né, com uma pessoa que rolou meio que, né, esse mal-estar, assim, eu me senti, na verdade, meio pressionada em aceitar algo, eu falei, não vou. Gente, a partir daí, mas virou uma chave, porque sempre essa questão profissional, ela sempre teve um peso muito grande para mim, muito mesmo, né? De ser muito aplicada, muito dedicada. Então, quando eu falei o não dentro desse contexto, falei, gente, mas olha só. E o que foi mais interessante nessa virada de chave? As pessoas começaram a me respeitar. De uma outra forma, não que eu fosse desrespeitada, mas mudou, alguma coisa energeticamente começou a mudar, porque daí as pessoas viravam para mim e falavam assim, Cíntia, você vai poder tais dias, vê aí o que é melhor para você. Aí eu, ué? Falei, então, para mim melhor é tal e tal dia, pode deixar que a gente vai colocar nesses dias. Assim, eu reduzi muito a minha carga horária de aula, demais mesmo por uma escolha, e aí para fazer outras coisas. E aí hoje tudo se encaixa, as coisas se adequam, tem mais pessoas, tem mais colegas de trabalho que podem, né, ficar com aqueles horários. Então perceba, você está se sobrecarregando por uma escolha sua, e só depende de você sair disso. Você que tem que colocar o teu limite, outra pessoa não vai colocar, outra pessoa não vai virar para você e falar assim, olha, tá demais, hein, para, você não vai mais fazer. Até pode acontecer isso, mas se não for a tua vontade interna, as coisas não mudam. Então, o quanto que você tá se sobrecarregando, o quanto que você tá carregando um monte de coisa nas costas, sendo que você poderia simplesmente ouvir o seu coração e seguir a leveza. Né? Diga o não da maneira que for mais leve para você, mas comece a colocar um limite. As pessoas elas vão te julgar, as pessoas vão achar estranho, as pessoas vão te condenar e você continua dizendo não. E você segue, porque se você parar, você é como se a gente tá indo, daqui a pouco você para, né? E é treino, gente. É treino, é estar ali muito consciente o que hoje eu posso, né, fazer de melhor para mim. Ferramentas energéticas, perguntinhas que podem funcionar, tá? Como eu posso falar não com mais facilidade? Como eu posso falar não para essa pessoa com mais facilidade? Porque existe isso também. Para algumas pessoas e situações isso é mais fácil, mas para outras não. Porque a pessoa é super difícil, se eu falar não, nossa, a casa vai cair e tal. Gente, quanto você está disposto a que uma casa caia para que você consiga colocar um limite para você? O quanto você está disposto a abrir mão de algumas coisas para você se ouvir? Você precisa realmente lembrar que esse filme aqui é teu, tá? Você aí é o protagonista. Se você continuar delegando função da tua vida para outras pessoas, se colocando em caixinhas para caber, né, nos espaços dos outros, você vai continuar doente, estressado, com medo, tá? Com dores pelo corpo, se sentindo mal, né? Então, o quanto que você tá, entende? Assim, ó, toda torta para caber na realidade dos outros. Veja se isso realmente vale a pena. O quanto que vale a pena, né? Eu me sacrificar meu tempo, as minhas escolhas em função do outro. Mas o outro é minha mãe, o outro é o meu filho. Sim, sempre são pessoas muito importantes. E quando você se escolhe, energeticamente você está dizendo a eles, se escolham também. É assim que as coisas começam a fluir, a entrar melhor nos eixos,
né? Porque a gente não pode ser completo, estar bem, se a gente está vivendo para o outro e se esquecendo da gente. Aí eu falo sim para todo mundo e falo não para mim, para as minhas escolhas, para o meu tempo, para a minha saúde. Então tem alguma coisa esquisita nessa história, não é verdade? Então é treino mesmo, veja como é mais fácil, se é fácil para você mandar uma mensagem, se é fácil você colocar o limite ali, ó, de pouquinho em pouquinho, mas faça esse exercício para que você lembre quem é você mesmo, o quanto que você está fortalecido com você. Então use essas ferramentas. Como eu posso dizer não com mais facilidade? Como eu posso dizer não a essa pessoa ou a essa situação com mais facilidade? Como eu posso dizer sim para mim com mais facilidade? Né? O que se requer para que eu fale o sim para mim com mais facilidade? Lembre-se sempre de colocar facilidade nessas perguntinhas que eu ensino para vocês, tá? Então, quem está chegando por aqui agora e que não tem clareza, as perguntas elas abrem possibilidades. Então, quando a gente faz pergunta, a gente não está esperando a resposta do universo, a gente só está lançando a pergunta e aí a gente espera que as coisas do universo ele nos ampare mesmo, né? E isso acontece. Então, você faz as perguntas sem esperar a resposta. Começa a brincar com isso, tá? E a facilidade para que tudo flua muito mais fácil, porque a gente escolhe isso. É isso, né, Paty? Gratidão, linda. É isso. Vamos treinar. Uma excelente segunda para vocês, uma excelente semana. Quarta-feira tem de novo, 7h30 da manhã, tá? Então, assim, eu sempre faço essa horinha do treino, segunda, quarta e sexta, 7h30 da manhã. Como pode melhorar, tá? E o que mais é possível que a gente ainda não considerou. Um beijo grande no coração de vocês, pessoal. Gratidão. Tchau, tchau.